Isso aí, vamos voltar então para a aula sobre macrodivisão natural do Brasil. Iniciamos no último bloco falando sobre a caatinga, falando sobre os paradigmas, né, do combate à seca, da convivência com o semiárido. E aqui analisar rapidamente a respeito de um grande projeto, a transposição do Rio São Francisco, que não podemos assim encaixar simplesmente em um paradigma ou outro, mas está muito mais orientado pela questão do combate à seca do que convivência, né? Mas o que que é a transposição do São Francisco? Foi uma obra iniciada em 2007, foi considerada como concluída, né? Assim, de forma mais eficaz mesmo, né? De funcionamento em 2022. E ainda há o que fazer, né? Mas o que que se trata? De transpor um rio. Transposição de bacias é quando se retira a água de uma bacia e atravessa o interflúvio para outra. Existem, por exemplo, programas de irrigação. O São Francisco, inclusive, tem muitos projetos de irrigação, como o Jaíba e também o projeto próximo da cidade de Petrolina e Juazeiro, um grande complexo de irrigação. Irrigação é quando você pega a água daquele rio e distribui, mas ainda dentro da própria bacia. Já a transposição atravessa as bacias. Então, a do São Francisco, no caso, é a construção desses eixos de integração, eixo norte e eixo leste, atravessando, né, vários estados, passando Pernambuco, Paraíba, Ceará e chegando até no Rio Grande do Norte. E o eixo leste também atravessando todo Pernambuco e chegando na Paraíba. E a ideia é o quê? É abastecer açudes e rios que são intermitentes por conta do regime pluviométrico, igual nós já falamos, né? E o São Francisco, nesse caso, é estratégico porque ele nasce numa região que tem um índice pluviométrico maior, no caso o clima tropical de altitude em Minas Gerais, na Serra da Canastra, é abastecido por outros rios, né? Outros afluentes que vêm também dessas regiões e atravessa essa região, que inclusive está numa das regiões mais áridas do Brasil, que é o Raso da Catarina. E ali tem o rio, consegue chegar lá, né? Perene, é um rio com bastante água, volume d'água. Então essa água é bombeada, né? Ela bombeada para ganhar elevação e depois entra nesses canais de integração, esses canais de adução, que levam por gravidade para as outras bacias. Então transpõe várias bacias. E essa água é despejada então em rios, em açudes, para manter ele sempre com vazão de água e isso abastecer uso doméstico, mas também agrícola. Como vocês podem ver, tem desses eixos, esses grandes eixos de integração, como mostra aqui a imagem, são conectadas por adutoras que vão abastecer cidades, né, distribuídas ao longo de toda essa região aí da Depressão Sertaneja. Algumas ainda a ser construídas. E interessante ver, inclusive foi algo trazido por um laboratório de geografia agrária de João Pessoa, da Universidade de João Pessoa, por Universidade da Paraíba, em João Pessoa, que algumas adutoras dentro desse projeto foram feitos em um local que não tem índice pluviométrico semiárido. Na verdade, está na zona da mata, um local que tem muita pluviosidade, como é o caso aquelas adutoras ali, ó, já construídas, perto de João Pessoa, perto ali de um pouco perto de Campina Grande, né? Ali são regiões que não possuem rios intermitentes, são rios perenes, por conta da grande pluviosidade. A zona da mata tem nordestina é muito diferente da área sertaneja, né? Então eles acabam fazendo trazem essa questão, questionando que os investimentos feitos para a transposição do Rio São Francisco estavam sendo usados para abastecimento de áreas que não são necessárias, né? Isso estavam servindo de abastecimento para a agricultura ali do local, de grandes produtores, principalmente de cana, mas de regiões que não são necessárias para fazer isso, né? Então, tem todos esses vieses, né, essa obra, e claro, ao retirar muita água do Rio São Francisco, isso vai ter vários efeitos, vários problemas.
a jusante de onde é captado. Inclusive, nós temos aí barragens como a de Itaparica, Paulo Afonso e Xingó que perdem a capacidade de produção de energia. E também o rio perde força, uma vez que o rio já se encontra assoreado, o desmatamento feito em toda a sua bacia também contribui para diminuir a vazão dele. E aí, na hora que retira mais água ainda, né, para abastecimento de outras bacias, a força do rio fica muito mais fraca, o que contribui para o avanço do mar sobre a calha do rio, tornando a água imprópria, né? Então, tem todas essas questões ambientais, sociais, econômicas que podem ser desdobradas desse projeto. Entrando então aqui no bioma Pantanal, lembrando que o bioma Pantanal que existe, né, não existe esse domínio morfoclimático, tá? Mas é considerado como uma faixa de transição entre a Amazônica e o Cerrado, tá? É a maior planície alagada do mundo, é uma hidrografia marcada por lagos e lagunas naturais e algumas sazonais. É uma bacia sedimentar recente, o que significa que, por ser uma planície, né, recebe mais sedimentos do que perde ao longo do ano. Possui um clima tropical típico, e nós já vimos o que é um clima tropical. E o típico, diferente do litorâneo, que sofre efeito da maritimidade, o típico está mais relacionado à continentalidade, ou seja, é um clima mais rigoroso, né, nesse sentido. Então, como nós podemos ver aí, o climograma de Cuiabá mostra ali uma estação chuvosa, mas uma estação também seca, né? E é interessante porque o Pantanal, as imagens, a paisagem do Pantanal pode confundir muito o olhar leigo, porque imagina uma região que chove muito por ter lagunas, né, áreas alagadas, mas isso se deve quase que exclusivamente por ser uma planície, né? Então aquela água no período de chuvas, quando ela, né, quando ela é precipitada, nem toda a água consegue ser drenada pelos rios, então elas ficam armazenadas, né, nessa planície. E, enfim, algumas vão durar durante toda a estação de seca até a próxima chuva, ou algumas vão secar. Mas então é interessante dizer que o Pantanal, tal como o Cerrado, possui essas duas estações e que durante as estações de seca tem ocorrido queimadas, né? Como nós vamos ver no próximo slide, nos próximos slides. Outra coisa interessante é que essa vegetação ela tem características semelhantes ao cerrado da Amazônia, mas, na perspectiva botânica, não é a mistura dos dois. Tá? O bioma Pantanal possui características e ecossistemas próprios, que não pode ser simplesmente definido como uma mistura dos dois, tá bom? Da Amazônia e do Cerrado. Mas existem essas características sim, parecidas. Aqui eu trouxe um esquema para que pudesse tornar mais claro um pouco da disposição do relevo em relação ao Pantanal, explicar a existência do Pantanal, tá? E isso vai ajudar também a entender outros tipos de planícies, algumas depressões absolutas e alguns mares fechados no mundo. Então, imagino que essa explicação possa servir para uma compreensão geral. Olha só, nós temos aqui um conjunto de imagens de satélite, algo que o software do Google Earth consegue produzir, inclusive mostrando a curvatura da Terra, a curvatura ali da América do Sul. E essa linha, que aí fui eu que tracei ela, né, no próprio software, saindo do Oceano Pacífico, indo até o Oceano Atlântico, atravessando os Andes, a Bolívia, né, o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e o sul da Bahia. O que nós podemos ver, né? O próprio software você consegue colocar ali o perfil topográfico, o perfil de elevação, ele traça, né? E revela o relevo da América do Sul nesse perfil, tá bom? O que está nesse perfil. Então, o que nós temos ali é de oeste, né, da esquerda para a direita, do oeste para o leste. Ao sair da elevação 0 metros, que é o nível do mar, imediatamente quando chega no continente já há uma elevação muito abrupta, né, que sai de 0 chegando até a 4.700 metros nessa região que eu fiz.
Se eu tivesse feito próximo mais ao sul, chegando ali no Aconcagua, por exemplo, que é o pico mais alto da América geral, chegaria ali a 6.000 metros. Ou seja, tem ainda partes mais altas. E aí depois que chega nessa altura, depois desce um pouco, tem os altiplanos da Bolívia, que são áreas mais planas, né, mas muito altas. Depois nós temos outras elevações até reduzir, né, a elevação, até chegar ali próximo a 700 metros, depois abaixa ainda mais, tem umas ondulações, e a gente chega ali numa parte mais rebaixada. Vejam a parte mais rebaixada aqui do nosso perfil. Essas duas linhas azuis, elas ficaram distorcidas, não sei por qual motivo, só estou vendo isso agora. Mas ela era para demarcar a parte do Pantanal, mas a gente pode fazer isso com a descrição, né? Ela era para estar um pouquinho mais para esquerda. Essa parte plana e mais abaixada, né, fazendo uma espécie de bacia, é o Pantanal. Corresponde ao Pantanal, que atravessa o país também, né? Não é só no o bioma atravessa as fronteiras do Brasil, estão na Bolívia, estão no Paraguai também. E o que eu quero mostrar, né, com esse perfil de elevação como que essas planícies são formadas, né? Reparem bem que é a única parte aplanada e mais reduzida, né? Mais abaixada, né? O que acontece? Olha só, quando as placas tectônicas, né, da sul-americana estava em convergência com a Nazca, que é a placa que está ali no Pacífico, quando elas estão, né, se convergindo, tem o soerguimento dos Andes, correto? Que é essa elevação toda que nós estamos vendo aqui. Eu quero que vocês reparem uma coisa, um detalhe, representado aqui com a minha mão, de algo muito interessante, que quando há uma elevação dos Andes, eu quero que vocês reparem nessa parte daqui, o que acontece? Olha, há um rebaixamento, né? Algo que acontece com o dobramento da placa tectônica, ou seja, ao soerguer uma parte, as áreas imediatas têm um rebaixamento. Esse rebaixamento é responsável pela criação dessa área de planície que formou o Pantanal. Esse mesmo movimento acontece em outras partes do mundo, que vão formar alguns mares fechados, como o Mar do Aral, né, que também formou essa área mais abaixada, mais plana, e que acumulou água e formou o mar. Quando forma mar, não podemos dizer que é uma planície, tá? Por estar totalmente alagado, está totalmente submerso, né? Mas é interessante também que além desse mar do Aral, formaram também depressões absolutas. Isso significa o quê? Que o dobramento foi tão forte que rebaixou e ficou abaixo do nível do mar. Isso em algumas áreas do mundo, tá? O Mar do Aral também está secando por conta do uso de água da irrigação e acabou revelando ali uma depressão absoluta. Então, isso é só para dizer que, independentemente das questões ambientais que nós vamos falar sobre o Pantanal, essa daí é uma questão geológica, tectônica, que forma essa área mais rebaixada. E isso que é responsável pelo acúmulo de água nesse local, né? Formando rios, formando principalmente as lagoas, as lagunas. E é só para completar a análise do nosso perfil, reparem que todo o restante, né, que vai passando ali depois do Mato Grosso, passando por Goiás, Minas Gerais e sul da Bahia, tudo vai mostrando ali há muitas dobras, né, um relevo muito acidentado. Isso é decorrente de dobramentos quando estavam sendo formadas, né, estava sendo formada a Pangeia, né, então são dobramentos muito antigos, portanto mais baixos, mas como você pode ver, muito movimentados. Mas isso daí não cabe aqui a gente analisar porque não é algo que é recorrente no exame não, né? Na prova. Mas isso aqui então só para explicar como é que funciona o Pantanal. E aqui tem outros dois pontos que eu gostaria de falar a respeito, né, desse bioma, que é primeiro a questão das queimadas, como a gente pode ver aqui, essas queimadas estão destruindo, né, estão colapsando os ecossistemas. Houve duas muito fortes, né? Uma em 2020, que foi uma área que bateu recorde, né, de queimada, e agora em 2024 nós estamos vendo outro recorde de queimadas.
É interessante trazer esse dado que mais de 90% dessas queimadas estão acontecendo em área privada. Isso significa que são feitas a partir de propriedades, né, de agricultura no local que estão utilizando isso para manejo da terra ou para abertura de terras a partir do fogo. Esse fogo se alastra, esse fogo atinge outras áreas, atinge áreas públicas, atinge áreas de preservação, de refúgio da vida silvestre. E tem matado muitos animais, destruído muitas plantas, destruído muita a capacidade de regeneração do bioma. E além das queimadas, nós também temos muita pressão sobre o Pantanal em relação ao agronegócio. São áreas que, assim como a gente falou da Amazônia, né, áreas ainda pouco exploradas, que no caso do Pantanal existe um obstáculo que são as áreas alagadas, né, que não são propícias para agricultura, que acabam sendo é necessário um investimento a mais para poder drenar essa água e abrir lavouras e tal. Mas então é muito utilizada para pecuária, que já consegue ter um pouco mais de convívio com essas áreas. E é o caso, por exemplo, dessa imagem que eu trouxe para cá, né? Essa imagem aí que é estranha, né? Essa imagem com essas árvores esbranquiçadas, na verdade, não é queimada. Isso, na verdade, é um resultado de aplicação de herbicidas por muito tempo, né, para desfoliar essas árvores e permitir o crescimento de gramíneas embaixo para o gado. Isso foi feito, foi um crime ambiental cometido há muito tempo, mas ele só foi descoberto recentemente. Um pecuarista que investiu muito, acho que a cifra é de 25 milhões só para despejar através de aviões herbicidas como Roundup e outros, o chamado agente laranja, né, para desfoliar mais de 81 mil hectares de áreas florestadas para poder permitir a criação de gramíneas no local e depois, né, conseguir colocar o gado solto ali sem derrubar as árvores, porque elas já estão mortas, porém em pé. E ao descobrir esse crime, tiveram a noção da dimensão do estrago, né? Essa área corresponde ao município de Campinas, por exemplo. E além disso, todo o agrotóxico que foi lançado nesse local, primeiro fica na terra, ou seja, contamina, e também contaminou as águas que passam ali, contaminando não só a área que foi aplicada, mas também todas as áreas ajusantes. Ou seja, um crime ambiental bárbaro que mostra como que o Pantanal está exposto, né, a muito a esses tipos de crime e que não tem há muita impunidade em relação a essas questões. Aqui nós vamos falar de algo que é complexo, porque nós vamos aqui misturar, né, diferente do que acontece com a Caatinga, com o Amazônico Cerrado. Aqui nós vamos falar sobre mistura, né, do domínio com os biomas. Então nós temos o domínio mares de morros, que nós já vimos onde ele ocupa, já vimos o motivo porque ele existe, né? A mares de morro é referência ao relevo ondulado, e ele é mais ou menos proporcional ao bioma Mata Atlântica, isso é, quase que estão coincidentes. Mas, ao analisar o bioma Mata Atlântica, como a gente pode ver nesse mapa, ela coincide com o domínio mares de morros e com a mata de araucária. Tá? Então o bioma Mata Atlântica é maior do que o domínio do mar de morros e o bioma Mata Atlântica também acrescenta a ele a mata de araucária, que é um domínio morfoclimático, caracterizado pela presença de araucárias. Eu, assim, arrisco dizer que o Assis Absabe colocou essa mata de araucárias, tem muitas explicações por conta da descrição, que é uma mata mista, é uma questão paisagística realmente única, mas eu arrisco dizer que ele quis trazer a mata de araucárias como domínio porque ele gostava muito de rodar essa região, né? Então, esse destaque a uma árvore e a paisagem que associada, acredito que seja muito também por questões pessoais. Mas, claro, tudo é descrito com as suas particularidades paisagísticas. Então, tem o relevo ondulado
e acidentado, portanto, os mares de morro. Uma hidrografia caracterizada por bacias menores quando ela vai de oeste para leste e maiores quando vai de leste a oeste. O que é isso? As bacias que saem de oeste para leste, ou seja, diretamente para o mar, são bacias menores, como por exemplo a do Rio Paraíba do Sul, a Mucuri, Jequitinhonha, Rio Doce, são relativamente menores. Elas nascem e já caem para o Oceano Atlântico. Tem bacias que saem de leste para oeste, mas na verdade elas não vai, essas bacias não vão até o Oceano Pacífico, tá? Na verdade elas saem de leste para oeste e depois são desviadas novamente para o Atlântico. Essas bacias são maiores, como por exemplo todas aquelas que estão dentro da grande bacia hidrográfica do Rio do Prata, que é o Rio Uruguai, Paraná, Paraguai, etc., né? Que, que verte primeiro para leste e depois volta. Desculpa, verte primeiro para oeste e depois volta para leste. Que mais? Vegetação ombrófila densa, ombrófila, mais uma vez falando, relativa a chuvas, né? E também nós temos na mata de araucárias a vegetação mista. E o que é mista? É que mistura angiospermas, que é o que mais tem, né, no Brasil, em todos os outros biomas, e acrescenta a gimnosperma, que é o caso a araucária. Né? Ela traz esse aspecto de mata mista nas florestas, ou seja, mistura esses dois tipos e forma essa chamada mata mista, que está mais relacionada a climas subtropicais. Lembrando que a araucária ocorre também em outras regiões do país, como por exemplo na Serra da Mantiqueira, que é uma serra que atravessa ali São Paulo, Minas, Rio, que ocorre por conta do seguinte, né, há muito mais tempo, há milhares de anos atrás, o mundo mais frio permitiu a expansão das araucárias por uma área muito maior do que é conhecida hoje. E depois teve a retração com o aquecimento novamente do planeta. Isso eu estou falando de antes do ser humano, né? E algumas áreas, como na Serra da Mantiqueira, mantiveram condições ideais para ela se reproduzir. Então, existem esses focos de araucária residuais ao longo dessa área, como resíduos mesmo desse paleoclima, como são chamados. E o clima aqui nós temos o litorâneo, né, tropical litorâneo, que é um clima tropical mais úmido por conta da maritimidade. Deixa eu me retirar aqui para vocês verem. Né, aqui, por exemplo, o climograma do Recife, mostrando a inexistência de época seca. E o clima subtropical, que é um clima que já está, né, ao sul do Trópico de Capricórnio, que se caracteriza por ser muito frio no inverno e bastante quente no verão. Então nós temos aí uma amplitude térmica anual muito grande. Umas questões que a gente pode trazer também em relação a temas, né, relacionados ao domínio dos mares de Moa e ao bioma da Mata Atlântica é a grande devastação, né, que a Mata Atlântica sofreu ao longo dos anos, desde a colonização. São mais de 500 anos sendo né, desmatada por conta do pau-brasil, mas também por conta dos canaviais e depois por conta da expansão urbana nessa região. Também a indústria madeireira, como plantio de silvicultura que ocorre, que tem devastado todos os biomas, mas principalmente o Cerrado e a Mata Atlântica. Detalhe que a silvicultura, notícia recente, é que ela não vai precisar mais de licenciamento ambiental para ser feita. Isso muito por conta dessa narrativa que se cria em relação ao reflorestamento de silvicultura, que ela está sequestrando carbono. Então é como se ela fosse, de certa forma, fazendo bem para o clima do mundo. Né? Mas se você planta eucalipto onde antes tinha um bioma natural, na verdade está, primeiro, destruindo ecossistemas e segundo, essa madeira não vai ficar ali, né? A silvicultura não foi feita para ficar de forma permanente ali. Ela vai ser utilizada para algum outro uso, seja celulose, construção ou produção de carvão. Então, ou seja, ela vai voltar para em alguns usos ela volta para a atmosfera em forma de gás carbônico também, né? Então isso é algo que tem sido visto muito, né? Certificação
certificação sustentável de floresta e silvicultura que foram feitas em cima de veredas aqui em Minas Gerais, por exemplo, que existem. É algo muito complexo e é algo que tem sido muito controverso em relação ao meio ambiente. Para finalizar, nossos domínios morfoclimáticos, nossa análise sobre biomas, nós temos aí o domínio pradaria, que está bem relativo ao pampa. Né? Nós podemos falar que tem um relevo de coxilha. O que é isso aí? Né? É um tipo de relevo com nome regional, que ele é levemente ondulado, como mostra essa imagem. Né? Tem um clima subtropical, frio e úmido, e tem uma vegetação rasteira, com herbáceas e pastagens naturais, como é o caso aqui. Né? Pastagens naturais porque, às vezes, as próprias herbáceas que nascem naturalmente nesse local podem ser utilizadas para o gado. Ou seja, evita ali o desmatamento e depois o plantio de gramínea. Ajuda muito, né, o pecuarista nesse caso. Só que isso não significa que ela esteja apta para ser utilizada com a pecuária, muito menos de forma tão intensiva, como é o caso que nós já até vimos essa questão, né, da arenização dos pampas. O que seria isso? Ao ter pisoteamento, ao ter compactação do solo, uso intenso do solo desses locais, os ventos carregam a areia que está dentro desse solo. Né? O próprio solo possui partes de argila, partes de areia, mas essa areia é carregada para certos locais por conta do vento e se acumula, formando esses areais. Isso torna o ambiente, né, essas dunas tornam um ambiente sem uso da agricultura viável, né? Não é possível plantar, não é possível fazer pasto nesses areais. Então é um problema muito grande que tem atingido áreas dos pampas, né, ou das pradarias, como no domínio. E aqui nós temos um climograma de Porto Alegre mostrando o seguinte, interessante analisar a seguinte questão. Olha só, nós temos primeiro chuvas muito distribuídas, né? Existem meses mais chuvosos, mas as chuvas são bem distribuídas, não tem seca. E outro ponto importante é a amplitude térmica anual. Nos climas subtropicais, essa amplitude é muito grande. Lembra, amplitude térmica anual. Anual, porque vai ter estação muito quente, vai ter estação muito fria. Pensando que é fácil acontecer, por exemplo, temperatura máxima de 40 graus nessas regiões, é tranquilo de acontecer, mas também certos invernos pode acontecer menos 5 graus. Ou seja, tem uma amplitude aí de 45 graus. Isso aplicado, por exemplo, em relação a climas equatoriais é absurdo. Uma vez que na Amazônia pode ter uma amplitude térmica anual de no máximo 5, 10 graus. Ou seja, olha só a amplitude térmica como que ela muda, né? Então, lembrar dessa questão da amplitude térmica anual, mas também diferenciar da amplitude térmica diária. A amplitude térmica diária é mais comum em desertos, por não ter água como umidade no ar para regular a temperatura. Nós temos dias muito quentes e noites muito frias. Então isso é muito diferente da amplitude térmica anual, tá bom? Pessoal, essa aí foi a aula sobre a macrodivisão natural do Brasil. Um desafio aí de falar, tentar resumir todas as paisagens brasileiras, né? Realmente não é possível esgotar o assunto, obviamente que não, mas aqui nós já temos bastante arcabouço, vocabulário, né, para poder fazer as questões de forma mais tranquila. Mas isso nós vamos conseguir ver, de fato, no próximo bloco de questões, tá bom? Até lá!